Assim, o Lloyd é um jogador que a gente tinha carência, né, no elenco, um jogador de velocidade, de lado. Ele é muito bom jogador, mapeado, obviamente, pela análise de desempenho, de scout. E aí a gente começou as negociações. E aí a gente chega num acordo com o atleta, na parte financeira do atleta, e começa uma negociação com o clube, que obviamente pede um valor inicial, e a gente vai negociando para tentar chegar num valor mais baixo. Mas o clube turco bate o martelo num valor fixo e avisa que se a gente chegasse naquele valor, ele faria a transação. E aí a gente chega no valor. E aí que foi surpreendente o posicionamento do Lloyd, porque quando a gente chega no valor que o clube quer, que o clube deseja, obviamente o Lloyd já se sentiu um jogador contratado pelo Vasco, porque se não tivesse qualquer tipo de interesse na venda do Lloyd, obviamente o clube informaria que o atleta não estaria à venda. Quando ele estipula um valor, se chegar nisso ele vende, e a gente chega, obviamente criou uma expectativa enorme no atleta. A live, obviamente, as lives, né, foram surpreendentes pra gente também, porque foi uma coisa espontânea. A gente não sabe qual era o nível de relação dele com o presidente do clube turco. A gente, obviamente, fica feliz pelo desejo do atleta de vestir a camisa do Vasco, mas, ao mesmo tempo, fica preocupado com a própria situação dele lá, se o negócio não acontecesse. Mas ele foi muito corajoso, assim, e isso fez com que a gente se empenhasse ainda mais na contratação dele, porque a gente viu realmente o desejo dele. Quando eu falei com ele por uma chamada de vídeo, que eu comecei a falar do Vasco, ele tímido, de cabeça baixa, com os risos na boca de canto, assim, canto de boca, né? E eu perguntei, por que você tá rindo? Eu tô falando. Ele, porque eu conheço o Vasco. E aí ele falou, conheço o Romário, conheço o Edmundo, conheço... Foi falando a história do Vasco, então assim, isso já é muito importante, né? O desejo de vestir a camisa do Vasco. Mas também, obviamente, a contratação foi pelo que a gente percebeu da entrega técnica dele. Então, Aline, vamos lá, vamos por parte, né? Primeiro, assim, tem muita gente que dá opinião, e que, obviamente, isso é o trabalho das pessoas, mas dá com muita convicção sem ter realmente o conteúdo próprio para aquilo. E acaba formando a opinião de muitas pessoas de forma equivocada. Primeiro que a gente entra em contato, a nossa diretoria tenta entrar em contato com a diretoria do Flamengo no domingo, não tem sucesso, e na segunda-feira a gente decide seguir nosso rumo. Obviamente, uma das alternativas era o Engenhão. Mas eles não ofereceram o Maracanã? Não, já estava meio que programado, e a gente vai entrar nessa conversa também. Então a gente entra em contato para entender a situação do primeiro jogo, a gente como mandante, e a gente não tem o retorno. Através disso, a gente segue a nossa vida. Primeiro, antes de chegar no Engenhão, obviamente que isso era um regulamento, né, da FERJ, torcida 66, então já estava pré-estabelecido que a gente não poderia jogar em São Januário, porque não tem como dividir 66 em São Januário. Mas para o Campeonato Brasileiro, eu já falei com o nosso CEO, com o Amadeu, que é um desejo meu jogar na minha casa. O Vasco tem estádio e o Vasco recebe grandes clássicos de torcidas que nem sempre são amigas. E os clubes conseguem chegar, os ônibus chegam com tranquilidade, não tem briga ao redor do estádio. Por que que o Vasco não pode jogar certos clássicos em São Januário? Isso vai ser uma das minhas brigas, porque eu quero jogar em São Januário. Eu tenho casa para jogar, eu tenho direito de jogar ali. Nesse caso específico da FERJ, não, porque foi assinado um contrato que o estádio teria que ser meio a meio. E aí a gente solicita o Botafogo, porque tem uma boa relação com o Botafogo, todas as vezes que nós precisamos, a gente solicitou o Botafogo. E aí, obviamente, quando a gente solicita o Botafogo, a gente tem uma consulta técnica, porque não é só uma decisão administrativa, porque a gente está falando de um gramado diferente. Então, como tem uma posição administrativa, mas tem uma interferência técnica, eu tenho que consultar os atletas. E a maioria, grande massa, decidiu pelo Engenhão. Um ponto só antes de continuar o raciocínio,
Em nenhum momento foi colocado, vou jogar no Engenhão porque eu acho que eu diminuo qualquer tipo de diferença sobre o Flamengo que as pessoas estão colocando. Estão apequenando o Vasco. Pelo contrário, em nenhum momento foi colocado para tirar qualquer diferença de jogo. A minha posição, ela não está apequenando o Vasco. Pelo contrário, eu estou dando representatividade à instituição. Porque o Vasco, desde que eu entrei e assumi, ele não vai acatar decisões, ele vai participar de certas decisões. Eu quero ter uma relação ótima com o Flamengo, com o Fluminense, com o Botafogo, com a FERJ, com a CBF. É isso que a gente precisa de diálogo, não de briga. Como não teve diálogo, eu precisava ter um local para jogar. E aí a gente solicitou o Botafogo. Quando a gente mandou ofício para a FERJ e isso é divulgado, já era tarde para qualquer tipo de outra situação, porque a decisão já está tomada. E para registrar também alguns pontos, quando a gente vai jogar como mandante no Maracanã contra o Flamengo, a gente só tem a nomenclatura de mandante. A gente não exerce nenhum processo de mandante. A gente tem um número de assentos de visitantes, vagas de estacionamento de visitantes, vestiários de visitantes. Vestiários de visitantes. E o Flamengo, como visitante, ele tem os processos de mandante. Então, a minha equipe, ela se sente visitante no jogo de mandante. Então, o único ponto é que, assim, os meus jogadores precisam sentir que eles são mandantes do jogo. E todo o aspecto que envolve, comercial, tudo isso. Então, assim, não é birra, não é arrumar briga, pelo contrário. E agradeço, eu tenho que fazer um agradecimento também especial ao governador Cláudio Castro, porque quando o Engenhão é liberado, de forma surpreendente, a gente pegou que o setor norte e sul não seria liberado. Eu tenho uma conversa com o governador Cláudio Castro, ligo para ele, tento entender por quê, porque os outros clássicos lá, como Botafogo e Flamengo, Norte e Sul é liberado. E numa boa relação com o BEP, agradeço também ao BEP, porque eles liberaram o setor norte e o setor sul, e eu tenho certeza que o BEP vai fazer com brilhantismo, como sempre faz, a segurança das duas torcidas, para que a gente tenha um clássico de paz. Mas é isso, hoje o Vasco ele vai ser representado e eu vou lutar até o fim pelos direitos do Vasco. É uma opinião minha, não uma opinião dos atletas. A questão da grama sintética, para mim, ela pode ser uma interferência na dinâmica do jogo do que propriamente na lesão. Né? E alguns profissionais, e muito bem falado, dizem, eu não joguei na grama sintética, que muda a dinâmica do jogo. Eu tenho a percepção que muda. Quando você tem 30 jogos na grama sintética, é uma interferência. Eu vou fazer um jogo, 2 jogos, 3 jogos. E eu jogo até mais no estádio do Newton Santos do que jogo no Maracanã. E tem alguns pontos, Aline. Por exemplo, quando eu solicito o Maracanã, e respeito, porque hoje o Maracanã é controlado pelo Fluminense e pelo Flamengo, e eles têm o direito de liberar o Maracanã ou não tem problema nenhum nisso. Mas às vezes com o argumento dos 2 jogos seguidos no Maracanã é ruim, e agora vão ter 2 jogos seguidos, agora é conveniente. Então, assim, eu não sou obrigado a aceitar, e a minha obrigação e a minha responsabilidade é com o Vasco. Então, em nenhum momento eu estou apequenando o Vasco, eu estou trazendo representatividade à instituição. Como eu falei, eu não vou ser comunicado, eu quero participar das decisões. Então, assim, a decisão foi tomada de forma conjunta, administrativa, de forma técnica pela questão do gramado, e está decidido, e agradeço principalmente ao BEP e ao governador Cláudio Castro. Na realidade, a gente pagava mais juros do que a dívida em si. E aí eu tenho que, novamente, elogiar algumas pessoas, porque quando a gente entra numa situação financeira muito complicada, onde a gente não tinha acesso, né, só tinha as informações verbais, e as informações verbais elas não foram compatíveis com o caixa do Vasco SAF, e a gente contrata o Amodeu e o Rafael, que é o CEO e o CFO, e eles fizeram malabarismos assim, para a gente poder
arcar com toda a folha salarial em dia, que era uma das minhas exigências, porque foi um compromisso que eu assumi publicamente, né, sem praticamente nenhum adiantamento de 2025, com praticamente todas as receitas de 24 adiantadas. E aí também eu, não entrando no mérito religioso, que não é o caso, mas eu agradeço muito a Deus, porque Ele me deu muita força para sustentar todo esse processo. Se as coisas andaram, eu tenho certeza absoluta que foi a mão dele, porque nós conseguimos também passar de fase na Copa do Brasil, com isso a gente adquiriu receita. O nosso grupo de governança da SAF conseguiu, obviamente, recursos de novos patrocínios. Então isso tudo fez com que a gente respirasse, que a gente honrasse não só os compromissos atuais, mas compromissos que ficaram para trás, deixados pela 777. E aí a gente percebe que a gente tem que ter uma atitude mais drástica, e o início dessa atitude é a medida cautelar antecedente, que ela congelou ali praticamente por 90 dias qualquer tipo de penhora. Então isso deu um fluxo de caixa importante para que a gente, obviamente, terminasse um ano em dia, e aí com a colocação do Campeonato Brasileiro, com a parceria da LFU, enfim, a gente conseguiu realmente ter um gás importante. E aí, quando termina, obviamente, a medida cautelar antecedente, a mediação, surge a oportunidade de a gente entrar na recuperação judicial. E a minha preocupação maior era com os credores de menor porte. Essa sempre foi a minha preocupação, que eles não tivessem, não sofressem danos que prejudicassem realmente a vida deles. E assim também foi feito. E a gente já tem também o abatimento da dívida de uma forma gigantesca. E a recuperação judicial de uma forma mais didática, para o pessoal entender. Nesse período de um ano, praticamente, a gente vai ali organizar, criar um cronograma de pagamentos para as dívidas. Nesse período de um ano, a gente não tem que pagar nada, então a gente respira muito, gera muito fluxo de caixa. E aí a gente contando também com novas receitas, com dinheiro novo, com novos patrocínios, a gente obviamente incha. E aí a gente tem que ter muita responsabilidade para honrar, depois daquele um ano que vai ter o compromisso, né, de você criar um cronograma de pagamento, para a gente honrar. E eu acho que essa é a solução. Então, assim, é uma decisão necessária e que as pessoas não entendam de forma diferente. Está pagando dívida em vez de contratar. Não, eu tenho que pagar as dívidas. A solução do Vasco é pagar as dívidas. É um remédio amargo, mas é necessário. Senão eu vou fazer a mesma coisa e daqui a 1, 2 anos, quando entrar outro gestor, ou se eu continuar, e daqui a 5 anos a gente vai estar falando a mesma coisa. Então alguém tem que estancar. E assim, o meu compromisso é com a estabilidade financeira do Vasco. E daqui a alguns anos, o Vasco vai estar financeiramente estruturado para fazer grandes contratações. Mas mesmo assim, eu faço outros movimentos, que eu digo a gestão, para também, de alguma forma, não só através do dinheiro, mas através da instituição, da história, da estrutura, trazer algumas contratações. Era para ser investido um valor no CT que não foi. Isso eu não estou falando, você vai lá, você vê, não foi investido. De forma... Pela 777. Pela 777. E a gente... porque isso está em processo atualmente. Está em processo, para você ver que não tem área molhada. Área molhada que a gente fala que a gente está botando piscina, não. Aquilo ali é uma área de reabilitação, do recovery dos atletas, das banheiras para os atletas. Que tem todos os CTs. Que tem todos os CTs e que é primordial para uma recuperação de pós-jogo, para uma recuperação de jogadores que tiveram a ruptura do ligamento cruzado do LCA, como o Paulinho, como o Jair, como o David, que precisa fazer um trabalho na piscina. A gente começou as obras. Então, assim, a gente está dividindo dinheiro com tudo para a gente, e ao mesmo tempo, pagando as dívidas para a gente criar um Vasco diferente. Ele, como administrador da RJ, os meus bens, eles podem ser bloqueados pela justiça se tiver fraude,
gestão temerária e corrupção. Então, eu acho que isso é a maior prova do compromisso que eu tenho com a instituição. Porque não vai ter corrupção, não vai ter fraude e não vai ter gestão temerária. Mas, além de tudo, é uma confiança muito grande na sua equipe, né? Eu confio porque muito. No fim, não é só sobre você. Não é só sobre mim, é sobre uma equipe. Mas é óbvio que quando os bens estão ali, mas eu acho que isso, obviamente, quem fosse o administrador e respeitasse a instituição e fosse uma pessoa séria, deveria fazer. Então, assim, eu acho que é o mínimo que eu tenho que fazer e por acreditar muito no que eu estou fazendo com o clube. Porque, assim, quando a RJ estiver pronta, nesse período que você está fazendo esse processo de renegociação das dívidas, um cronograma de pagamento, o investidor chega, tá ali tudo direitinho que ele tem que pagar. Ele não vai ser pego de surpresa nada. Ele está devendo tanto para tanto, X para tanto, Y para tanto. E ali já tem um deságio, obviamente, da dívida. Então a dívida ele já chega com a dívida muito menor. E dentro desse cronograma de pagamento de um tempo estipulado, 10 anos, sei lá, se ali ele quiser ainda fazer um novo acordo com esse credor para pagar à vista, isso você encurta ainda mais. Então, assim, é o melhor cenário, porque o dinheiro dele não vai ser para pagar coisas que ele já chega com dinheiro limpo para pagar as dívidas dali para frente. Se chegar num processo de um novo investidor, isso vai ser discutido dentro da arbitragem. Aí eles têm alguma Eles têm uma participação na discussão dentro da arbitragem. Qualquer prazo que eu dê aqui, eu vou estar sem consistência nenhuma. Se eu falar tá longe, eu posso estar enganado. Se eu falar tá perto, eu posso estar enganado. Por quê? Porque quando surgir um interesse real, fala assim, eu olhei tudo, tá tudo aqui, agora eu tenho interesse de realmente iniciar para ser um investidor. Quando isso acontecer, a gente vai ter que sentar e estruturar todo o processo do contrato, para justamente a gente estar assegurando a instituição, para que não aconteça o que aconteceu. Então, assim, eu tenho que botar as garantias, eu tenho que saber qual é o planejamento esportivo, se a gente ainda tiver com o andamento da RJ, que ele ataque as dívidas, se o CT não tiver ainda totalmente construído, que ele tenha que investir no CT. Isso tudo foi, mas não tinha prazo, foi, mas não tinha garantia. Então, assim, eu tenho que investir 30 milhões no CT. Aí ele não investe os 30 milhões, eu não tenho garantia, as coisas compram os aparelhos e não pagam, e aí somem, e aí o clube fica ferido e aumenta a dívida. Então, assim, o clube tem que ter todo o respaldo para que, se um investidor saia, ele tenha as garantias financeiras para arcar com todo o prejuízo. A gente iniciar agora outra parte do CT, mas até criando um cronograma de obra, a gente... Vai aumentar o número de campos, né? Também. Mas a gente teve que ir até com uma parceria com a prefeitura, que vai ter que passar 2 tubulações para o projeto Minha Casa Minha Vida. Então a gente tem que é bem ali do ladinho, né? Aí a gente tem que esperar, porque a gente já ia iniciar o terreno do lado. Então, assim, as coisas vão andar. Tem que ter paciência. O processo é o mais difícil. A gente espera passar um processo ganhando jogos, mas nem sempre acontece. Se pintar um investidor para o Vasco, a gente precisa entender, porque o Vasco não é um clube, como você falou, pequeno. É um clube que tem uma tradição e o seu maior patrimônio são milhões e milhões de torcedores. E o desejo desses torcedores é título. Só que para você chegar nesse nível de título, tem alguns problemas embaixo que são grandes. E o maior deles são as dívidas. Tem outros que são importantes, como o centro de treinamento estruturado. Mas se você não pagar as dívidas, dificilmente você vai ser um time campeão. Então, assim, não sei, porque assim, para todo mundo é muito fácil, porque a gente é apaixonado pelo Vasco. Então, assim, cara, como é que eu não compro o Vasco? Mas para o investidor, eu não sei qual a avaliação que ele faz quando ele pega os números, quando ele é um investidor, obviamente, na maioria das suas vezes, de um país muito distante. Qual é a relação que ele quer ter
com esse clube, com esse país. Então, assim, são muitos detalhes que são muitas vezes pessoais, porque às vezes não é uma empresa, é uma figura. Eu me movimentei para que isso acontecesse. Eu fui lá 200 mil vezes, agradeço ao Caiado, ao Esquerdo, a todos os vereadores, ao prefeito Eduardo Paes, que assinou o decreto, para que a gente fizesse isso, porque eu já tinha uma empresa que ia comprar quase que totalidade do potencial construtivo. E no meio do caminho isso desviou. Agora o meu segundo vice, o Renato, ele vai fazer alguns episódios no Vasco TV para explicar ponto a ponto do que está acontecendo com o potencial construtivo, para aí sim dar um entendimento disso. O meu desejo e o meu sonho é que eu inicie o mais rápido possível isso. Se por acaso isso acontecer esse ano, eu ainda vou ter que ter é um desejo meu, uma pergunta, uma enquete com a torcida, se para fazer esse ano, se espera, mas hoje eu não consigo precisar uma data, de uma forma bem sincera. Tem alguma parte já vendida do potencial, que a gente poderia até, de repente, dar início, mas como a gente não vendeu o resto, eu não vou parar no meio do caminho e correr esse risco. Isso foi dito pela consultoria da Fundação Getúlio Vargas, da Álvares Marçal, repetida e mencionada pela magistrada juíza Caroline Fonseca, que a 777 pagou 18% de todo o planejamento esportivo. Então, imagine eu com toda essa dívida para trás com esses atletas, contratando gente e não pagando eles. Então, eu estou contratando, mas eu estou tendo que quitar aqui com eles também. Está contratando. Senão eu perco o vestiário. Então eu estou contratando os que já foram contratados. Para deixar um ambiente normal. Que eu acho que a gente precisa de alguns ajustes ali para elenco mesmo, para fortalecer para uma temporada inteira. Assim, ele tem me surpreendido dia a dia assim, com o profissionalismo dele, entrado em forma, né, se dedicado, mas é um caso que a gente vai avaliar mesmo na reta final do seu contrato. Assim. Eu não posso te precisar agora o que vai acontecer com ele. É um jogador que assim, respeita muito a instituição e nós respeitamos muito ele, não só como jogador do Vasco, mas pela carreira dele, até pelo que tinha sido acordado com ele, como já falei algumas vezes, que não colocaram no contrato e eu cumpri mesmo sem estar no contrato. Isso é uma demonstração de respeito por ele. Então, mas é um jogador assim, que a gente espera que ele dê uma resposta positiva ainda, porque o talento dele é absurdo. Realmente é um salário alto para o que o Vasco hoje pode pagar. Então, assim, é um jogador que a gente está avaliando até o último minuto. Porque eu jamais contrataria se eu não pudesse pagar. Então, assim, a conta ela foi até fugindo um pouquinho do meu perfil, que eu trabalho com ordinário, não com extraordinário, era uma perspectiva da dobra de sócios. Mas isso dentro de um estudo, obviamente, do comercial, do marketing, e foi o que aconteceu. Então, assim, o Coutinho ele se paga através do número de sócios que a gente botou para dentro. Então, ele assim, mais que dobrou, não foi? Foi, mas eu tenho que olhar ali para não errar com você, mas eu acho que mais que dobrou. Então, assim, esse é uma outra questão, um entretenimento que alguns jogadores trazem, né, para o clube, né? E o Coutinho é uma outra figura assim. A relação dele com o Vasco, né? Eu acredito muito nele, profissional exemplar, assim, ama realmente, sofre com o Vasco. Tenho certeza que as coisas vão dar certo para ele. Né? Então a ideia tem um processo de renovação em curso já. E há muito tempo? Já tem um tempinho. Já tem, só esperando de fato a resposta dele. A gente é muito feliz com a capa. A capa é uma avaliação pessoal. Ela, para mim, fez as camisas mais bonitas do Vasco. A gente tem um carinho enorme pela capa. Então a gente ficou muito seguro de esticar o contrato com eles por mais um ano. Muito seguro, assim.
assim, camisas, uniformes, o atendimento, são pessoas muito especiais, assim. Então, assim, é uma parceria muito positiva que a gente tem com a Capa. Então, assim, por isso que a gente até esticou um ano, né? E aí, no próximo ano, a gente... O erro, acho que foi eu ter falado antes de ter assinado do potencial construtivo. Antes do acerto, eu vou colocar um outro tópicozinho assim. Poderia ter sido melhor, eu acho que na janela do ano passado, mesmo com muita dificuldade, porque também muitas pessoas tiraram proveito disso, porque sabiam que era o exato momento que a gente não teria o dinheiro, porque era mais ou menos ali na época que era para ter sido feito o aporte, que não seria feito, óbvio, que a gente estava num reboliço danado, e ali a gente não tinha dinheiro nenhum, então fizeram uma campanha sobre janela, uma expectativa sobre janela que já sabia que seria de dificuldade. Então eu acho que a gente poderia, mesmo com dificuldade, ter sido melhor. E o acerto, sem sombra de dúvidas nenhuma, foi a ação. Isso que mais me orgulha, assim, que foi o que mais tirou o sono. Que tira ainda. Que tira, mas que me dá mais orgulho, que assim, eu sei que, e graças a Deus, assim, as coisas estão cada vez mais claras, até pelo que a juíza mencionou, que a gente fez a coisa certa.